Adsorção em carvão ativo. Experimento realizado na disciplina de Laboratório de Operações Unitárias 2 pelos alunos Carlas Biscaíno, Júlia Martini, Douglas Schwab e Vinícius Silva. A adsorção é o fenômeno que envolve a concentração espontânea de um fluido ou um gás sobre a superfície de um sólido, devido à existência de forças atrativas não compensadas na superfície do mesmo. O sólido sobre o qual ocorre a adsorção é denominado adsorvente, enquanto as moléculas retidas pela superfície são os denominados adsorvatos. O adsorvente mais estudado é o carvão ativado. Entretanto, este carvão pode ter diversas origens, e cada uma delas tem suas peculiaridades. O fenômeno de adsorção é utilizado em aparelhos muito simples, tais como purificadores de água de uso doméstico, que utiliza carvão ativado para remover, por meio da adsorção, impurezas contidas na água, e em máscaras de gás que retêm moléculas de gases venenosos, também utilizam carvão ativado como adsorvente. Pode ser usado até mesmo para reduzir odores causados por alimentos em geladeiras. Os objetivos do experimento foram determinar a curva de equilíbrio estático na adsorção de ácido acético em solução aquosa pela superfície de carvão ativo para uma concentração inicial de soluto e para uma temperatura distinta. Determinar a curva cinética de adsorção para essa mesma temperatura e determinar as condições de equilíbrio dinâmico para as mesmas substâncias mencionadas anteriormente, à mesma temperatura. Os materiais usados no experimento foram balança analítica, Erlenmeyers, pipetas volumétricas graduadas, bureta para titulação, banho termostático munido de bandeja agitadora, termômetro e cronômetro, provetas, mini coluna para adsorção em leito fixo e suporte universal com garras. Além disso, foram utilizados carvão ativo com granulometria entre 14 e 20 mesh, secado a 60 graus Celsius por 2 horas antes de ser usado na experiência, solução aquosa de ácido acético a aproximadamente 0,2 normal, a ser faturada durante o experimento, solução aquosa de hidróxido de sódio, aproximadamente 0,2 normal, indicador ácido-base de fenolftaleína, água destilada e reservatório de solução de ácido acético para a alimentação contínua da mini coluna de adsorção. O procedimento foi basicamente dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós pesamos 6 amostras de carvão ativo de aproximadamente 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 8 gramas, colocando-as respectivamente em 6 Erlenmeyers limpos e secos de 125 ml e identificando-os. Então, adicionamos em cada Erlenmeyer 100 ml de solução aquosa de ácido acético a 0,2 normal. Colocamos os Erlenmeyers sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático e regulamos a temperatura do banho entre 20 e 25 graus Celsius, anotando-se a real temperatura, e deixamos sob agitação por 60 minutos para atingir o equilíbrio do sistema. Após o equilíbrio estabelecido, retiramos de cada Erlenmeyer 2 alíquotas de 10 ml, titulados cada uma com a solução de hidróxido de sódio a 0,2 normal, usando-se como indicador a fenolftaleína. Boa tarde. A gente vai explicar um pouquinho sobre o experimento de adsorção em carvão ativo. O experimento consiste de 3 partes. Vou explicar aqui um pouquinho da primeira parte que a gente vai começar a fazer. A gente tem 6 Erlenmeyers que a gente vai adicionar uma certa quantidade diferente e gradativa em cada um desses Erlenmeyers. E depois a gente vai adicionar ácido acético e vai colocar no banho para mexer. Então eu vou colocar primeiro aqui. A gente já tarou a balança. A gente vai adicionar nesse primeiro uma quantidade de 0,5 gramas de carvão ativo. Bom, agora, depois que a gente medir separadamente as quantidades de carvão ativado, a gente vai adicionar 100 ml de ácido acético 0,2 molar de cada um. Para depois, posteriormente, a gente colocar no agitador e deixar por 60 minutos. A gente vai fazer a titulação aqui na nossa amostra, para a gente poder tirar uma líquida de 10 ml, e então fazer a titulação para definir a quantidade de ácido que a gente tem aqui. Aqui a gente está filtrando para tirar o particulado, né? Deixar somente o líquido que posteriormente vai ser titulado aqui. Na parte 2, nós pesamos 6 amostras de carvão ativo de 5 gramas cada,
colocando-as em 6 Erlenmeyers limpos e secos e identificamos. Adicionamos em cada Erlenmeyer 6 ml em solução aquosa de ácido acético, 0,2 normal, e começou-se a marcar logo em seguida o tempo individual para cada Erlenmeyer. Colocamos os Erlenmeyers sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático e regulamos a temperatura do banho para a mesma da parte 1. Deixou-se em agitação. A cada 5 minutos, tiramos um Erlenmeyer do banho e rapidamente retirou-se 2 alíquotas de 10 ml, titulando cada uma com a solução de hidróxido de sódio 0,2 normal, usando-se fenolftaleína como indicador. Então, galera, a gente vai começar aqui a terceira parte do experimento. E nesse experimento a gente pegou de novo 6 lacquers, só que agora a gente adicionou uma quantidade de 5 gramas de carvão ativado em cada um deles. E a gente vai adicionar também 100 ml de ácido acético. E aí a gente vai, assim que a gente colocar os 100 ml de ácido acético aqui dentro, a gente vai começar a contar o tempo individual de cada um deles. E a gente vai tirar cada um deles de 5 em 5 minutos. Então vai ser de 5, vai ser em 10 minutos. E como tem a mesma quantidade de tanto dos dois, de uma na mesma agitação, a gente vai depois ver titular, tirar um em 5, titular de 5, titular de 10 e assim por diante, para a gente ter essa sequência de como que vai estar ocorrendo a absorção. É isso, agora eu vou colocar os 10 ml e começar a contar a do nosso primeiro aqui. Na parte 3, nós pesamos uma quantidade de carvão ativo granulado necessária para encher a mini coluna até a marca indicada. E para fazer um leito fixo, coloca-se um tampão de espuma no topo do leito a fim de evitar que o mesmo fluidize na hora da operação. Colocou-se uma proveta de 500 ml ao lado da mini coluna para coletar o volume total de efluente que irá passar durante toda a operação. Iniciou-se a alimentação contínua de soluções de ácido pela mini coluna, regulando-se a vazão entre 2 a 3 ml por minuto, aproximadamente 1 gota por segundo, observados no bico dosador da entrada da mini coluna. Assim que a solução atingiu o topo da coluna e começou a pingar na proveta, ligamos um cronômetro. Bom, aqui nós temos então a nossa coluna de absorção que a gente vai usar como material que vai absorver o nosso carvão ativado. A gente vai estar preenchendo ela com carvão. A gente já pesou previamente esse beco com o carvão e depois a gente vai medir a diferença para saber o quanto de carvão foi aqui dentro. E a partir disso o fluido vai estar circulando aqui para cima e depois ele vai gotejar aqui nessa outra saída e a gente vai titular novamente para saber o quanto foi absorvido. Agora conectado aqui na nossa coluna, com a vazão que a gente já pré-determinou como de 1 gota por segundo, a gente vai colocar aqui embaixo para estar gotejando depois de passar pela coluna. A gente vai estar contando o tempo, assim que começar a cair a gota, a gente vai esperar chegar até 70 ml. E quando está chegando nos 65 ml, a gente vai titular para ver quanto que está a titulação. Bom, agora a gente está colocando a espuminha aqui para não mexer o carvão, né? Vou introduzir ela na nossa coluna. Aí. Estamos esperando a nossa primeira gota. Tá se formando. Aí, primeira gota. Começamos a contar. Cronômetro aí. A partir de agora vai ser contado até chegar nos 70 ml aproximadamente. Agora trataremos dos resultados obtidos. Sabendo que ambos, ácido acético e hidróxido de sódio, liberam íons monovalentes, podemos fazer os valores tidos como normais para molares simplesmente para efeitos de cálculo. As seguintes equações foram utilizadas para calcular a concentração de ácido no experimento, a partir da estequiometria da reação ácido-base. Para descobrir a quantidade de soluto em mol que foi absorvido, utiliza-se a equação 2, que subtrai a concentração de ácido encontrado na fatoração dos valores da concentração de ácido por amostra ao final do tempo decorrido de experimento, que seria a concentração em mol por litro do soluto em equilíbrio no solvente, multiplicando por 0,1, que é o volume inicial da amostra, ou seja, 100 ml. Pode-se então gerar um gráfico de x sobre W, que são os moles de soluto adsorvido pela massa de adsorvente utilizado, por Ca, que é a concentração molar de ácido acético em equilíbrio.
Podemos notar que o x sobre w aumenta à medida que Ca aumenta. A partir das equações anteriores, foi possível gerar a tabela de dados, onde Mc corresponde à massa de carvão ativo, V é o volume de base, Ca é a concentração de ácido e x a quantidade que foi adsorvida de ácido acético. Ao utilizarmos a classificação de isotermas de adsorção BDDT, temos que a encontrada se assemelha mais ao tipo 2, que é típica em sólidos com grande diâmetro ou não porosos. Também é recorrente quando há uma forte interação entre adsorventes e adsorvados. Agora devemos determinar XS, que é a saturação da monocamada em mols de ácido acético por grama de carvão ativo, e Kl, que é a constante de equilíbrio da isoterma de Langmuir. A equação 3 foi invertida, gerando a equação 4 já linearizada. A reta obtida obteve um R² relativamente bom, de 0,9624, considerando que erros experimentais ocorrem ao longo de todo o experimento, como medidas não tão exatas e equipamentos um pouco descalibrados, como a balança. De qualquer forma, a equação da reta obtida representa bem os pontos experimentais plotados. A partir da equação da reta, é possível descobrir o termo xs pelo coeficiente linear e, posteriormente, o Kl com o coeficiente angular, ambos com valores indicados na lateral do gráfico. Na sequência, temos uma segunda parte do experimento, onde a massa de adsorvato é mantida constante, variando o tempo deixado antes de titular. Os resultados são apresentados na tabela. Considerando os dados da tabela, plotou-se um gráfico de número de mols adsorvidos pelo tempo. Nota-se um crescimento linear da quantidade de ácido acético adsorvido, que vai continuar assim até a saturação, onde a quantidade que foi adsorvida vai estar em equilíbrio com a concentração dissolvida e vai estabelecer-se um patamar no gráfico. Assim como anteriormente, foi observado um crescimento linear da razão de x por mc por tempo. Podemos descobrir a velocidade específica de adsorção de ácido acético em carvão ativado pelo coeficiente angular da reta encontrada. A parte 3 do experimento foi por meio de uma mini coluna de adsorção, num comportamento contínuo. As medidas foram tomadas com alíquotas de 10 ml na saída da coluna em 70 e 75 ml. Esse aumento abrupto na concentração de ácido acético da saída se deve pelo fato de que a coluna saturou, deixando assim o ácido passar em maior quantidade, aumentando a sua concentração. Muito obrigado pela atenção.